Fala pessoal, bem-vindos ao canal NewCat e como prometido eu estou fazendo aqui a parte 2 do vídeo de substitutos para o Otávio. O primeiro vídeo que foi do Cláudio Falcão, que foi um sucesso, mais de 25 likes, quase mil visualizações, e eu falei no vídeo, passou de 25 likes, é uma parte 2, porque alguns torcedores não gostaram muito, os torcedores acharam interessante, mas aqui vão estar opções mais caras do que o Cláudio Falcão e com mais, como é que eu posso dizer, em campeonatos mais competitivos. Vamos lá? O primeiro jogador que eu vou apresentar para vocês é o Maestro. E para deixar bem claro aqui, eu conheci esse jogador através do Maurianos, que me mandou uma mensagem lá no X, ok? Que é a página NewCatv, mesmo nome aqui do YouTube, lá no X, ok? O Maestro, galera, para você que não conhece, é um jogador angolano de 21 anos, olha só a idade dele, 1,73 de altura, joga principalmente de volante. Atualmente ele joga lá na Angola, na seleção de Angola, onde ele já fez 9 jogos. Atualmente ele joga lá no Adana Demirspor, na primeira divisão da Turquia, onde ele tem contrato até a metade de 2026. Ou seja, a partir do meio do ano ele só vai ter contrato mais do ano com o Adana. E o valor de mercado dele é de 2,5 milhões de euros. Nesta temporada, pela Liga Turca, ele já fez 24 jogos, todos como titular. Fez apenas um gol, não deu nenhuma assistência, não criou nenhuma grande chance. Isso porque não é a dele. Qual é a dele? A dele é que ele tem um passe certo maravilhoso. O passe dele é, em média, 88% de acerto, sendo 90% no próprio campo e 85% no terço final, que é uma média maravilhosa, ok? 88% de acerto, galera. Espetacular. O acerto de bolas longas é bom, 59%. De passadas cavados, ao meu ver, é um pouco abaixo. Ao meu ver, a média deve ser 50% para ser ok, para você começar a conversar. Apenas 43% no caso do Maestro. E a taxa de cruzamento certo deles é muito boa, 25%, mas levando em consideração que ele cruza apenas 0,1 bola por jogo. Ou seja, é um número muito bom, mas não é para ser muito levado em consideração que cruza muito pouco. Já na defesa, aí ele vira um Maestro. 1%. A média dele de interceptações por jogo é de 1. E de desarmes por jogo é de 2,1. É um dos maiores da liga. E em bolas recuperadas por jogo, 6,6. Na Liga Turca. Na Liga Turca. Que é uma liga competitiva, ok? E ele tem uma média baixa de dribles sofridos por jogo, apenas 0,6. E em cortes por jogo ele tem uma média de 1,4. Muito bom também a média. Em erros que levaram à finalização, ele só teve 3 erros, em 24 jogos é pouco. E erros que levaram a gol não teve nenhum. E em pênaltis cometidos ele cometeu apenas um. Ok? Números muito bons defensivos, muito, muito bons. Já na parte de outros, outros dados, em drible certo, 62% de acerto. Maravilhoso para um jogador que é volante, onde a melhor valência dele é o passe e a defesa. Em disputa de bolas vencidas, 54% de acerto, sendo 56% no chão e 48% no alto. E olha que ainda é uma média boa, levando em consideração que ele só tem 1,73 de altura. Muito bom. Ele tem uma média de 8,2 de perda de posse de bola por jogo, que é até baixo se você for ver o resto dos jogadores. E em faltas por jogo ele comete apenas 1,2, ok? E a média de cartões dele é de apenas 6 cartões amarelos. Até agora ele só tem 6 cartões amarelos no campeonato inteiro. 6, 12, 18, 24, ou seja, um a cada 4 jogos. Como vocês estão vendo no mapa de calor, ele é um jogador que atua em todas as partes centrais do meio de campo. Ele se movimenta para a direita, se movimenta para a esquerda, mas como vocês estão vendo, é sempre na parte central. Ele fica ali na frente da grande área e um pouco atrás da grande área adversária. Jogador, sabe, bem participativo no meio de campo, ok? Sempre vindo de trás, mais para frente, ok? Não é um jogador para ficar criando lá no meio de campo como camisa 8, também como atacante. Não é. É um volante que pode dar sustentação para o meio de campo, ok? No desempenho dele por clube, ele é um jogador que profissionalmente está jogando muito pelo Adana Demirspor, mas fez base no Benfica e também no Estrela Amadora, ok? Já nas posições em que ele jogou, lembrando que ele é um jogador muito novo, é um jogador que tem apenas 21 anos, ok? Ele é um jogador que
atuou boa parte da sua carreira como volante, como meia central. Ele atuou como meio ofensivo e meia esquerda, beleza. Mas as valências dele são volante e meia central. É um 5/8. Muito bom, ok? E em questão de lesões, ele não tem lesões. Se eu não trouxer aqui as lesões do jogador, porque ele não tem. E o Maestro não tem. Olha só que coisa interessante. E o Maestro é minha primeira recomendação para o Fluminense. Por quê? Porque ele era um jogador novíssimo, 21 anos apenas, não tem histórico de lesão. Ele vai se valorizar mais a partir do meio dessa temporada. O valor de mercado dele pode subir para 4, 5 milhões para um jogador novo, não tem lesões, defensivamente muito bom, tem um passe muito bom, galera. Ok? É um dos melhores jogadores defensivamente de volante da Liga Turca. E essa é a minha primeira recomendação para o Fluminense. O segundo jogador que eu vou apresentar para vocês é um jogador que eu já apresentei no meu perfil no X, mas eu estou apresentando aqui pela primeira vez no YouTube, que é o Henrique Lasagna, ok? Lanzana, ok? Não confundir. Ele é um jogador de 23 anos, que nasceu na Espanha, mas ele tem nacionalidade holandesa. Tem 1,83 de altura, joga principalmente de volante e de zagueiro também. Já jogou pela seleção de base da Holanda. Atualmente ele joga lá no Go Ahead Eagles da Eredivisie, do campeonato holandês, onde ele tem contrato até a metade de 2026. E o valor de mercado dele, 3 milhões de euros. Nessa temporada, ele já fez pela Liga Holandesa 27 jogos, sendo 26 como titular. Ele marcou 4 gols, deu 2 assistências e criou 5 grandes chances. Já começa por aí. O Maestro é um jogador bem mais de defesa para dar sustentação. E esse aqui, ele ajuda também com gols, assistências e também com grandes chances criadas. Ele criou 5 grandes chances. Mas a gente já vê uma diferença no passe. Ele é um jogador que tem uma média de 79% de passes certos, tendo 85% no próprio campo e 75% no terço final. Mas tem mais. Tem mais, lembrando que ele não ajuda tanto na parte de criação de gols e nem de assistências. O acerto dele de bolas longas é ok, 54% de acerto. De passes certos cavados é bom, mais 58% de acerto, mais de 50%. E em cruzamentos certos, 36% de acerto. Mas lembrando que ele cruza apenas 0,2 bolas por jogo. É uma taxa de cruzamento bem baixa. Já na defesa, tem nem o que falar. Uma média de 1,2 de interceptações por jogo e 3,5 de desarmes por jogo. Uma das maiores da liga. E uma média de 4,7 bolas recuperadas por jogo, com uma média de 2,9 de cortes por jogo. Maravilhoso. E a média dele de dribles sofridos por jogo é de 1,2. Mas lembrando que isso não implica tanto nos seus jogos, porque ele só teve um erro que levou à finalização, mas não teve nenhum erro que levou a gol e nenhum pênalti cometido. É um jogador que a valência dele não é de apenas 37% de acerto. É um jogador que disputa de bolas vencidas tem 57% de acerto, sendo 53% de duelos ganhos no chão e 63% de duelos aéreos ganhos. Isso porque ele é um jogador alto, um jogador que tem 1,83 de altura. Ele é um jogador que perde mais a posse de bola por jogo, 13,4. É um jogador que comete 1,9 de faltas por jogo, um jogador que sofre em média uma falta por jogo. E é um jogador que em cartões não precisa se preocupar. Ele só tem um cartão amarelo e um cartão vermelho nessa temporada, ok? Jogando pela Eredivisie, que ele já tem mais de 26, 27 jogos jogados, ok? Como vocês estão vendo no mapa de calor, ele se movimenta demais, ok? Ele pode fazer zagueiro e volante. Mas como vocês estão vendo no mapa de calor, ele é um jogador que se movimenta muito em todos os lugares do meio de campo. Todos. Da parte de defesa e da parte até de ataque. Ele é um jogador que tem um mapa de calor parecido com camisa 8 e meio atacante. Que aqueles jogadores que se movimentam bastante no meio de campo. Sempre vindo de trás para frente, dando sustentação para o meio de campo, sempre roubando a bola e dando para o camisa 8 também para o meio atacante para criar as jogadas lá na frente. Sendo que ele também cria muitas opções, cria muitas chances de gol. Isso porque é um jogador que já tem 4 gols, 2 assistências e 5 grandes chances criadas. É um jogador, como vocês estão vendo no histórico de lesões, se lesionou já 1, 2, 3, 4, 5 vezes na sua carreira,
mas nenhuma grave, o que é muito bom. E a última lesão realmente assim, média, aconteceu na temporada de 2018 a 2019, na época que ele estava na base do Ajax, onde ele passou 36 dias fora. Mas desde lá, nada grave. Como é que eu posso dizer? Profissionalmente, ele só jogou pelo Go Ahead Eagles, fazendo 85 jogos, 7 gols e 5 assistências. Mas ele fez toda a sua base no Ajax. E ele nunca chegou a jogar pelo time profissional do Ajax. Mas lembrando que a base do Ajax é muito boa. Ele tem valências espetaculares, tanto de passe no próprio campo quanto de defesa. Como vocês estão vendo nas posições que ele mais joga, volante e zagueiro. Precisa de um zagueiro? Henrique Lasagna. Precisa de um volante? Henrique Lasagna. Galera, jogador bem versátil, zagueiro e volante. Muito bom. Ele não é para jogar de linha central e não é para jogar um pouco mais na frente. Ele ajuda muito em gols, assistências e grandes chances. Mas é um jogador para ficar ali na parte de defesa. Mas futebol moderno é um jogador que se movimenta bastante. E é a minha segunda opção, porque é um jogador que está jogando na Eredivisie, ele já teve o seu valor de mercado em 1,5 milhões de euros. Agora já está com valor de mercado de 3 milhões de euros. Jogador de 23 anos, nasceu na Espanha, mas tem nacionalidade holandesa. Jogador que é maravilhoso na defesa. Jogador que é maravilhoso para ajudar em gols de assistências e em grandes chances do seu time, ok? E valor de mercado de 3 milhões de euros. Meio milhão mais caro que o Maed, mas ele tem mais valência para ajudar em gols e em assistências. E essa é a minha segunda opção para substituir o Otávio do Fluminense. E o último jogador que eu vou apresentar para vocês é o jogador mais caro da lista, o jogador mais experiente da lista, mas é o jogador com uma qualidade absurda. De quem eu estou falando? Estou falando do Remo Freuler. É um jogador de 32 anos, suíço, que tem 1,80 de altura, que joga principalmente de meia central, é um 8/5, mas também pode jogar de meia atacante, ou seja, um jogador muito versátil. É um jogador que é titular da seleção da Suíça, onde ele já tem 78 jogos, marcando 11 gols. Atualmente ele joga lá no Bologna da Itália, onde ele tem contrato até a metade de 2026, e o valor de mercado dele é o mais caro da lista, 6,5 milhões de euros, ok? Nessa temporada, jogando pela Liga Italiana, ele já fez 29 jogos, todos como titular, não fez nenhum gol, deu 2 assistências e criou 2 grandes chances. É um jogador que tem um passe espetacular, 89% no geral, tendo 95% de acerto no próprio campo e 84% no terço final. Maravilhoso. Ele tem uma média mais baixa de bolas longas de acerto, 47%, uma boa média de passos certos cavados, 51%, e de cruzamentos certos, 33%, mas é um jogador que pouco cruza, mais ou menos como os outros dois que eu já apresentei para vocês. Já em defesa, espetacular. Uma média de uma interceptação por jogo e 2,2 de média de desarmes por jogo. Maravilhoso, ok? A média dele de bolas recuperadas por jogo é de 4,2. 4, uma média maravilhosa. Uma média mais de 4, ok? Dribles sofridos por jogo, uma média de 1,2. Tá ali na média, nada demais. Ele tem uma média de 1,5 de cortes por jogo, uma média boa também. Erros que levaram à finalização. Só cometeu um, mas não teve nenhum erro que levou a gol e também não cometeu nenhum pênalti. É um jogador, galera, que em média tem 50% de dribles certos. Não é, a qualidade dele não é o drible, mas ele tem 50% de chance de acertar o drible, ou seja, é um número muito bom. Ele tem uma média de disputa de bolas, ele tem uma média de acerto de disputa de bolas acima de 50%. 50% no chão e também no alto. Uma média ok. Em duelos, ó, em perda de posse de bola por jogo, também está ali um pouco abaixo da média. 8 é uma perda de posse de bola por jogo de 8 apenas, ok, nada demais. Ele comete em média 1,3 de faltas por jogo e em faltas sofridas ele cometeu apenas 0,5. Ele sofreu 0,5 por jogo. Ok, tá ali na média. Ele tem 6 cartões amarelos na Liga Italiana, mas não tem nenhum vermelho, ok? E nenhum segundo amarelo. É um jogador que, como vocês estão vendo no mapa de calor, se movimenta em todos os lugares do meio de campo.
seja na defesa, seja no meio e um pouco no meio ataque. Jogador muito versátil, jogador que cria jogo, jogador que dá sustentação para o meio de campo. É um jogador que eu recomendo muito jogar com outro com camisa 5 mais para a defesa, sendo que ele é um 8/5. Ele ajuda demais na criação de meio de campo. Como vocês estão vendo, jogador que atua em todas as posições do meio de campo. Mais de camisa 5 e camisa 8 do que especificamente meio atacante. Mas um jogador que se movimenta bastante. Jogador moderno. Como vocês estão vendo no histórico de lesões, nunca sofreu uma lesão grave. Apenas sofreu uma lesão pequena na Atalanta, uma lesão um pouco mais grave, mas também pequena, também na Atalanta, e sofreu de um problema que se falar aqui no YouTube, ele corta meu alcance, na seleção suíça. Como vocês estão vendo, e para quem acompanha mais futebol, ele é um jogador que jogou por muito tempo na Atalanta, ok? Muito, muito tempo. Se eu não me engano, ele jogou mais ou menos 8 temporadas na Atalanta, é quase uma década, para vocês terem noção. 7 a 8 temporadas. Ele é um jogador também que jogou no Utenhurst, Luzern e também no Bologna. Mas ele também jogou muito no Grasshopper e no Nottingham Forest, onde ele jogou apenas uma temporada. Ok? Como vocês estão vendo nas posições que ele jogou, volante e linha central. É um 8/5 espetacular. Ok? Ele já jogou de meio ofensivo, de meia esquerda, de meia direita, beleza. Mas as posições principais dele é um 8/5, 5/8. Ok? E, sinceramente, galera, por que eu estou recomendando esse jogador? É o jogador mais caro da lista. É um jogador muito competente. Só tem mais um ano de contrato a partir do meio do ano, daqui a 3 meses. É um jogador que, principalmente visando o Super Mundial de Clubes, pode ajudar bastante. Porque ele tem uma carreira jogando pela Champions League, jogando pela Europa League, jogando principalmente no Campeonato Italiano, onde ele é um jogador muito experiente, ok? Não tem histórico de lesões, é um jogador muito competente, ok? Em passe é maravilhoso, ele ajuda demais na defesa. E é um jogador que se chegasse no Fluminense, muda o patamar do Fluminense. Imagina o meio de campo com Remo Freuler, Hércules e Ganso. O meio de campo com Remo Freuler, Bernal, Hércules e ali o Ganso na frente fazendo um quarteto de meio de campo. Seria espetacular, uma qualidade maravilhosa, ok? E essa foi a parte 2 do vídeo de substitutos para o Otávio e também de volantes para o Fluminense. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Gostou de outros vídeos do canal, considere se inscrever. E foi esse vídeo, galera. Bom dia.